Olá, eu sou Luciano Melo, estamos iniciando aí mais um programa Sementes Literárias e hoje eu vou apresentar para vocês uma obra que eu diria assim, sem dúvida nenhuma, esses últimos anos aí mais recentes tem sido, acho que foi a obra que mais afetou e influenciou a natureza do meu pensamento. Me inspirei tanto por ela que resolvi lançar um programa de desenvolvimento para líderes só focado nas suas teorias como elemento de transformação. E há uns 15, 20 dias atrás eu fiz uma live, exatamente discorrendo sobre ela, e isso me instigou. Algumas pessoas me pediram, para que eu falasse sobre o livro, porque não tiveram a oportunidade de ver na live. Então, o livro é Antifrágil, de Nassim Nicholas Taleb. Nassim Nicholas Taleb é um libanês que teve que sair fugido, na época da guerra do Líbano, e talvez por isso, na guerra, só quem conviveu com o caos total poderia criar, conceber uma teoria dessa natureza, porque o princípio da antifragilidade é exatamente aquilo que se fortalece no caos. E o Nicholas Taleb, ele fez o caminho mais ou menos na contramão da história literária, Ele, quando saiu fugido, ele foi para a Inglaterra, depois para Paris, foi trabalhar, sobreviver, precisava sobreviver, e depois residiu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos ele foi trabalhar no mercado, na bolsa de valores, trabalhando com derivativos. E um mercado extremamente canibalesco, E ele começou a desenvolver empiricamente as suas teorias e colocar em prática no dia a dia, e vivendo. E na crise de 2008, ele foi um dos que conseguiu surfar nessa crise, ganhou muito dinheiro, ficou rico, e depois ele resolveu dedicar agora a vida àquilo que para ele fazia sentido. E aí ele fez o caminho de volta, e aí ele foi lecionar, e aí ele foi escrever, foi fundamentar a sua teoria, de maneira a produzir de fato uma base de sustentação no que diz respeito a um arcabouço teórico que pudesse embasar as suas práticas. E aí nasce, exatamente o princípio da antifragilidade. Ele já escreveu vários livros, um deles é A Lógica do Cisne Negro, onde ele diz que os cisnes negros são exatamente os eventos raros que acontecem. E toda a base da teoria dele diz o seguinte, o homem nesse novo mundo VUCA, imprevisível, continua reproduzindo modelos mentais, querendo fazer do passado a produção do futuro. E ele diz que isso é impossível, porque esses eventos, e o momento da pandemia agora é único dessa natureza, são eventos raros, eventos onde não se encontra no passado tradução para aquilo que a gente vai precisar viver do presente, e muito menos na construção do futuro. Então ele nos convida a mudar a lógica, o paradigma dominante. E aí a base da antifragilidade é exatamente essa. Ele diz que existe o frágil é tudo aquilo que sofre com o caos, Então uma metáfora que ele se utiliza, que eu gosto muito, é quando você vai enviar uma taça de cristal para alguém por correspondência, você coloca numa caixa, você tem que colocar um selo lá. Cuidado, frágil. Porque o frágil, ele não resiste ao caos, Na melhor das hipóteses, ele vai chegar lá no seu destino ileso. Na nossa lógica cartesiana maniqueísta, qual seria o oposto de frágil? A nossa cabeça, e ele faz isso nas pesquisas dele, seria robusto, forte. Mas ele diz que não. O forte, se você coloca numa caixa, algo que é inquebrável, robusto, esse conteúdo que você vai colocar nessa caixa, na melhor e na pior das hipóteses, ele vai permanecer ileso, porque nada acontece a ele. Então, essa é a natureza do robusto. Ele é permanente, Ele é durável. Ele resiste à natureza do caos. Mas ele diz que existe algo além disso, Existe algo que é o contraditório ao frágil, porque o contraditório, como premissa, é aquilo que pode coexistir, que é diferente de contrários. Então ele diz que o contraditório ao frágil não é simplesmente o robusto é o meio do caminho. Qual é a outra ponta, o outro extremo? Que é exatamente, e ele vai pesquisar linguisticamente em várias línguas, e ele percebe que não existe essa expressão, esse termo nas literaturas, essa nomenclatura, que é o antifrágil. Então ele cunha essa expressão. E o que é o antifrágil? Seria aquilo que não só resiste ao caos, mas é aquilo que se fortalece com o caos.
Aquilo, se você pudesse botar um selo nessa caixa com algo antifrágil, seria chacoalhe, balance. Porque quanto mais você balançar, mais forte eu me torno. E essa é a base da teoria dele, né? E, segundo os seus estudos, ele segue a seguinte perspectiva: a vida é antifrágil. A vida biológica, né? A vida no seu sentido orgânico, a natureza. A natureza não é simplesmente frágil. A natureza aprende com o caos, evolui com o caos, prospera com o caos. Então esse livro é um convite àqueles que querem de fato aprender a surfar na adversidade, transformando a adversidade em potência, em valor. Eu me inspirei tanto, como eu disse no início dessa obra, que eu criei, né, um treinamento, um curso para líderes, que estará lançado assim que essa pandemia nos permitir, que é exatamente liderança antifrágil, transformando a adversidade em resultados extraordinários, né? A capacidade nossa de transformarmos em valor tudo aquilo que se apresenta muitas vezes como elemento de contradição. Então fica a dica, vale a pena, Nassim Taleb, a bola da vez, antifrágil, coisas que se beneficiam com cais. E lembre-se, leia, porque ler é a maior de todas as viagens, porque quem não muda sua mente, permanece semente.